Olá, pessoal, tudo bem? Entrando aqui para mais uma live. Vou colocar aqui o tema. Olá, Estela. Bom, pessoal, enquanto a gente espera o pessoal entrar. Olá, Fernanda. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, queria trazer para vocês o tema da nossa live de hoje. O que é gestão legal, né? Vamos conversar um pouco sobre gestão legal, fazer esse bate-papo. E essa live vai ser diferente, porque nessa live eu vou convidar vocês a participarem comigo. Olá, João Gilson, tudo bem? Eu vou chamar vocês a participarem comigo. E como vai ser isso? Nessa primeira fase, eu vou explicar um pouquinho para você os conceitos que a gente tem trabalhado sobre gestão legal. Então, o que é a gestão legal, para que serve, a quem aproveita. E aí, num segundo momento, eu vou abrir para vocês e aí quem quiser participar ao vivo comigo, faz a chamadinha ali, pede para entrar com o vídeo ao vivo e eu vou abrir e a gente vai poder conversar um pouquinho nessa live. Beleza? Então, quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. Se vocês tiverem amigos que podem gostar desse conteúdo, participar também, já envia um aviãozinho e chama o pessoal para participar dessa live aqui no início da noite. Tá um frio aqui em São Paulo, aqui a gente tem pessoal de todo lugar, então bora falar de gestão. Então o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é o que é a gestão legal, né? Para que a gente usa a gestão legal, o que efetivamente isso aproveita para os escritórios de advocacia. Quando a gente fala em gestão, nós trazemos conceitos de administração de empresas para o escritório de advocacia. Ah, legal que você gostou, Fernanda, de entrarem junto comigo. Eu espero poder abrir para bastantes pessoas. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Então, quando a gente traz conceitos de administração para os escritórios de advocacia, nós trabalhamos no planejamento estratégico, no plano de negócios, quando estamos iniciando o escritório de advocacia, toda a parte organizacional, tanto de cultura organizacional, missão, visão e valores, quanto de organização de trabalho mesmo, fluxos de trabalho, procedimentos adequados, para que o escritório seja realmente um negócio, uma empresa. Então, quando a gente traz esses conceitos, nós trabalhamos a parte organizacional, como eu disse, a parte de gestão de pessoas, porque todo mundo sabe como é difícil treinar advogados e eles saírem para o mercado, ou não treiná-los e eles ficarem ali na nossa operação atrapalhando, né? Então, como se dá o treinamento? Muitos escritórios não conseguem fazer sequer uma boa integração com os seus novos colaboradores. Não fazendo essa integração, não conseguem engajá-los, né? Para que eles vistam a camisa e se sintam pertencentes mesmo ao escritório. Também trabalhamos a parte da gestão financeira, que é uma grande dor de muitos escritórios. Como separar a conta da pessoa jurídica com a pessoa física, mesmo em sociedades unipessoais. Como fazer a precificação dos meus honorários, né? Então, o que eu posso trabalhar em termos de precificação, como eu posso medir o serviço que eu estou prestando e quanto ele vale, né? Olá, pessoal que está entrando agora, Sara, minha amiga querida, muito obrigada por estar aqui. Todo mundo que está prestigiando, Gabriela. Chamem os amigos que na segunda parte vocês vão entrar aqui ao vivo comigo. Então, quando a gente fala em precificação, isso é uma grande dificuldade dos escritórios, porque eu nunca sei, enquanto advogado, se o valor que eu estou cobrando está muito caro, se está barato, se eu vou conseguir
trabalhar junto à concorrência? E se alguém oferecer um preço mais barato que o meu, vale a pena eu abaixar? E se eu perder meu cliente, né? São umas questões assim que afligem realmente os advogados. Além disso, a parte de tecnologia e inovação. Inovação não necessariamente tem a ver com a tecnologia, mas muito a gente liga esses dois temas, né? Mas a inovação, até a Sara pode falar comigo sobre isso, a gente liga também a novos fluxos, a novos procedimentos, é tudo que você traz de melhoria no seu ambiente jurídico. Além da parte de tecnologia e inovação, nós temos também a administração geral do escritório, administração de compras de fornecedores, contas a pagar, contas a receber, que às vezes não é tão bem estruturada com o setor financeiro, mas tem ali um responsável por atuar junto à contabilidade. Tudo isso, gente, é gestão. Para a gente poder trabalhar em todas essas áreas e conhecer o nosso negócio, para a gente poder, da parte de produtividade dos advogados, extrair indicadores para verificar como é que está o nosso capacity, né, de advogados e de estagiários frente aos trabalhos que o nosso escritório presta. Como eu vou pensar se um contrato é vantajoso ou não para o meu escritório se eu não conseguir entender quantos advogados eu tenho que contratar, por exemplo? Isso a gente só consegue com procedimentos certos, com a medição de resultados, com análise das carteiras. Então, o que eu realmente tenho ativo no escritório, o que já está para baixa e que eu não sei, está poluindo o meu software de gestão. E o software de gestão? Vocês sabem o que é o software de gestão? Sabem quanto ele é necessário para o escritório? Ou o escritório que vocês atuam não tem software de gestão? Como vocês fazem os seus controles? Com planilhas de Excel? Quantos processos vocês têm? Como vocês medem os resultados? Na parte organizacional, como eu sei que os meus advogados estão ou não tendo alguma dificuldade ali com uma inovação na lei, ou com uma forma de fazer o trabalho, ou se estão usando modelos defasados, desatualizados. O que eles estão protocolando ali no processo? Você, dono de escritório, consegue ler tudo? Então, esse apanhado geral foi para mostrar para vocês que a gestão aproveita muito ao escritório de advocacia. Então, quero aproveitar para falar oi para a Tatiana, para a Lili, que acabaram de entrar, e agradecer a presença de vocês. Então, eu passei para vocês o que é a gestão, né, a grosso modo, de uma forma geral, e dei uma pincelada sobre como utilizá-la dentro do escritório. E para que eu preciso da gestão? Bom, se você até ainda não captou a mensagem aí pelos exemplos que eu dei, a gente tem um problema. Porque realmente, se a gente não tiver a gestão do seu negócio, você pode estar trabalhando com filantropia. É isso mesmo, filantropia. Porque você está cobrando o seu trabalho, mas não necessariamente você está conseguindo atingir os resultados. Vejam, vamos supor que eu consiga fechar um contrato super bacana, né, que parece super bom, de muitos processos, com uma grande instituição financeira, uma grande empresa, e aí eu sei que eu vou receber um valor alto pela condução desses processos, como a gente fala, ganha no volume. Mas como eu vou trabalhar esses processos? Invariavelmente, os clientes estão cada vez mais exigentes. Hoje nós temos os sites dos tribunais praticamente todos digitais, né? E os que não são, ainda assim, atualizam bem o andamento dos processos e tal, de modo que o jurídico interno de uma empresa tem total condição de avaliar todos os seus processos, ainda que estejam no escritório. E se você
pega esse grande contrato e quer trabalhar ele com poucas pessoas para conseguir render no volume, você acaba tendo perdas de prazo, você acaba tendo má condução dos processos e manchando o nome do seu escritório. E por que isso acontece? Porque você não pensou direito na hora de fechar aquele contrato. Então, o que nós temos aí? Nós temos problemas de precificação, nós temos problema de capacity de pessoas, nós temos problemas talvez de investimento em tecnologias, automação e tudo mais. Então é muito interessante que com a gestão você consegue ver tudo isso. Por exemplo, se eu tenho uma controladoria jurídica, para quem não sabe, a controladoria jurídica é o setor que faz toda a parte administrativa ligada ao jurídico técnico. Então, na controladoria eu gosto de dizer que tudo começa e tudo termina, né? A gente, na controladoria, consegue pulsar o ritmo do escritório. Por quê? Todos os casos novos que chegam passam pela controladoria para cadastro e agendamento de prazos. Feitos os prazos pelos advogados, o protocolo é feito pela controladoria. Nesse meio do caminho, todas as guias são elaboradas e recolhidas lá na controladoria, não financeiramente falando, mas o vai e volta para o cliente é controlado lá na controladoria jurídica, a cobrança de documentos é feita na controladoria jurídica, o download dos processos do tribunal ou a providência de cópias do processo físico também é feita na controladoria, de modo que o nosso sistema, o nosso fluxo fica um vai e volta para o jurídico controladoria, né? O jurídico faz as peças, faz as audiências, sustentações orais, pareceres para o cliente, tudo isso o jurídico faz e a controladoria cuida do entorno para que tudo dê certo e saia dentro do horário. Com isso, a gente tem um controle muito efetivo de prazos, por exemplo, porque a controladoria já tem um workflow programado e todos os prazos eles são feitos com a antecedência necessária para que não haja nenhum problema de perda de prazo, nada disso. Além disso, a controladoria consegue medir as carteiras. Então, quais os advogados que produzem mais, quais os advogados que produzem menos, como isso, quanto isso está rodando, como isso é feito no escritório, como pode melhorar. Invariavelmente, a controladoria é um setor par do jurídico, né? Ela não é nem superior nem inferior. Então, invariavelmente, através dos relatórios que a controladoria consegue emitir, nós conseguimos detectar se um advogado está sobrecarregado, se tem alguma carteira que está andando muito devagar. Então, como a gente pode mesclar essa carteira com uma outra que ande muito rápido? Por exemplo, se eu tiver um massificado com um advogado com um volume lá de 600, 700 processos, andando lá no Rio Grande do Sul, e o mesmo tipo de processo, com 600, 700 processos, andando lá na Bahia, por exemplo, a gente tem um ritmo de andamento processual totalmente diferente. Peculiaridades totalmente diferentes. Um judiciário pendendo para um lado ou para o outro, muito diferentes. Então, é muito provável que o advogado que atua na Bahia tenha um ritmo de produção de peças inferior ao advogado que trabalha lá no Rio Grande do Sul, porque os processos no Rio Grande do Sul andam mais rapidamente na primeira instância. E sendo assim, se eu tiver 700 processos no Rio Grande do Sul e 700 na Bahia, eu tenho que equilibrar essas carteiras para que um não fique sufocado e o outro com pouco serviço. Esse tipo de análise só é possível com a controladoria jurídica. E só é possível se você detém os números. Qual é o problema que acontece quando a gente recebe uma carteira subestabelecida, por exemplo? Invariavelmente, num primeiro olhar, você não consegue separar quais os processos estão na fase recursal, quais estão na primeira instância. Você não consegue separar, às vezes, nem o estado, dependendo de como vem a base do cliente. Então, você precisa dessas análises para poder ver se o seu time atual vai ou não
conseguir absorver a carteira. Então, tá vendo como a gestão pode ajudar em analisar se um contrato é bom ou não tão bom? Quero aproveitar e dar uma pausa aqui para agradecer as pessoas que estão assistindo, a Sônia que entrou agora, falar que se vocês quiserem compartilhar essa live, compartilhem com seus colegas e me mandem perguntas, podem interagir, que hoje a live é minha com vocês. Só nós aqui trabalhando sobre gestão legal. Eu quero realmente solucionar as dúvidas, solucionar as questões que vocês tiverem. Então, eu preciso da gestão para poder administrar meu negócio, tá? Então, quando eu vou iniciar um negócio, por exemplo, então assim, quando eu preciso pensar em gestão? Desde sempre. Pensa, por exemplo, se você vai abrir uma padaria. Você precisa avaliar o ponto, se nas imediações você vai ter outras padarias que vão atender o mesmo público-alvo, porque tem padarias e padarias, né? Então, que tipo de padaria você vai ser? Se vai ser uma padaria para um poder aquisitivo maior, se vai ser uma padaria que sirva lanche, ou que vai ser uma padaria que sirva comida também. Se a sua padaria vai ser grande, média, pequena, vai trabalhar com confeitaria, enfim, né? O que você vai fazer para atender o público ali da região. E o que esse público precisa, né? Então, vai valer a pena fazer um delivery de comidas? Vai valer a pena fazer pizza na sua padaria? Para você fazer tudo isso, você faz um plano de negócios. Então, nesse plano de negócios, você pensa onde eu vou me instalar, quais os materiais que eu preciso, qual a mão de obra que eu preciso, qual o meu público-alvo. Você vai avaliar sua experiência em padaria, se você vai precisar de um padeiro ou se você vai ser o próprio, quem vai ficar no caixa e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês é, se você não fizer esse plano de negócios, sua padaria tende a entrar na estatística de que até 2 anos as empresas aqui no Brasil tendem a fracassar numa média mais ou menos de 70% dos novos negócios. Então, por que a gente acha que 70% dos novos negócios tendem ao fracasso em até 2 anos? Muitas vezes pela falta de plano de negócios. Porque as pessoas aventuram-se num novo negócio, né? É muito comum a gente ver, e agora nessa época de pandemia, que teve muitos desligamentos e o índice de desemprego aumentou, a gente vê muita gente falando, eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão e investi num negócio próprio. E isso é ótimo, se você é um empreendedor, mas precisa de planejamento. Não adianta você pegar toda a sua rescisão e investir num negócio próprio se você não tiver capital de giro. E se o seu negócio precisa desse capital de giro. Então, na faculdade, os advogados não aprendem a administração. Eu, particularmente, tive mais ou menos a disciplina de economia. Então, você não tem noções de como administrar o seu negócio, pelo menos não na grade normal das faculdades. E se você não tem essas noções, você sai da faculdade e você começa fazendo o quê? Ou você trabalha para um outro escritório, ou você começa a pegar casos próprios e aí vira o advogado autônomo. Agora, a gente tem a possibilidade de virar uma sociedade unipessoal. Tem vantagens? Sim. Se você é um advogado autônomo, você recolhe mais impostos do que se você é uma sociedade unipessoal. Porque uma sociedade unipessoal consegue fazer um recolhimento bem menor de imposto de renda, por exemplo, quando emite a nota fiscal. Você, como advogado autônomo, não consegue fazer isso. Você tem que emitir o famoso RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo, e aí você recolhe 27,5% no imposto de renda. E esse é um só dos impostos. Então, a primeira dica é, se você saiu da faculdade e vai começar a advogar sozinho, faça sim uma sociedade unipessoal, tá? Aí, você começa a sua sociedade unipessoal, vai pegando um caso aqui, um caso ali,
e aí começa a pensar em alguém para te ajudar. Então, eu vou arrumar um estagiário para me ajudar, porque eu estou com muitos casos e não estou dando conta mais, e eu preciso sair para procurar novos negócios e alguém precisa tocar os meus processos. E aí começa a gestão. Será que é melhor um advogado? Ou será que é melhor uma secretária? Ou será que é melhor um estagiário? Eu já tive que responder essa dúvida para alguns clientes que vinham para mim e falavam: Daniele, eu preciso de alguém para me ajudar, mas eu estou na dúvida se eu contrato um advogado, um estagiário ou uma secretária. Vejam, são cargos totalmente diferentes um do outro. Como essa dúvida? Se há essa dúvida é porque você não sabe sequer como a pessoa vai te ajudar. Porque se você tivesse uma noção do seu negócio e pensasse melhor, você mesmo responderia essa pergunta. Porque não tem fórmula mágica. O advogado A pode estar precisando de uma secretária, o advogado B pode precisar de um estagiário, o advogado C pode precisar de um advogado e o advogado D pode precisar de todos os três. Não é verdade? Depende. Depende do número de processos que você tem, de quais tarefas você vai delegar, como você vai pagar por esse profissional, como você vai treiná-lo e como você vai retê-lo. Invariavelmente nós temos em advocacias secretárias que vão para a faculdade de Direito e aí elas são uma secretária / estagiária prestes a se tornar advogadas, né? Então, é interessante você entender do seu negócio para poder, inclusive, contratar novas pessoas. Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Quer passar alguma dúvida? Bom, quando eu preciso da gestão, então, é desde o começo, desde sempre, desde estar criando ali o meu negócio. Só que vamos supor que eu nunca participei de nenhuma live, não sabia disso, já tenho meu negócio. E aí, quando normalmente os advogados põem a mão na consciência e falam: acho que eu preciso me organizar. Normalmente é quando dá algum problema. O que eu mais escuto é: Daniele, perdi prazo, estou recebendo um cliente novo muito grande, estou com medo de não atender as expectativas, aconteceu, meus advogados estão indo todos embora, eu treino, eles vão embora e abrem ainda escritórios concorrentes ao meu. Então, normalmente são nessas situações que os clientes vêm procurar a consultoria, né? Porque já deu ruim. Então, não espere acontecer isso, né? Venha, faça o seu plano de negócios, o seu planejamento estratégico anual, a análise do seu mercado, para quem você atua, que tipo de negócio você oferece, qual é o seu diferencial, para que você esteja sempre antenado ali no que está acontecendo ao seu redor e possa antever as oportunidades e as ameaças. Boa noite, Fernando, tudo bem? Então, gente, é muito interessante quando você começa a trabalhar a gestão, você começa a enxergar essas infinitas possibilidades que você tem de atuação. Se você faz um bom planejamento estratégico, por exemplo, você enxerga oportunidades onde outros não enxergaram. Nessa pandemia, por exemplo, eu tive muitos escritórios que vinham para mim e falavam: Daniele, tá o caos, não consigo cliente, nada acontece, eu acho que nessa pandemia eu vou ter que desligar pessoas e tudo mais. E outros escritórios que vinham totalmente ao contrário, falavam: olha, eu preciso profissionalizar minha gestão, que eu estou tendo muito cliente, muita demanda, preciso atendê-los, mas eu preciso ter um preço competitivo e agregar valor ao meu negócio para não ficar brigando por preço com a concorrência, né? Porque esse é o pior erro. E então eu preciso profissionalizar a minha gestão para fazer frente a todas essas oportunidades que eu estou recebendo. Por que será que a gente tem no mesmo cenário, às vezes no mesmo nicho de negócio, visões tão diferentes?
pela visão de negócio que a pessoa tem, pelo planejamento, pelo empreendedorismo nato ali daquela pessoa ou treinado ao longo do tempo. E outra pergunta que é muito comum é a quem a gestão interessa no escritório, quem deve participar desse processo de gestão. Eu atuo nas áreas de controladoria jurídica, que é a área de gestão da produção de serviços, na área de gestão de pessoas e na área de planejamento estratégico. É muito comum, quando iniciamos a consultoria, alguns escritórios falarem, mas eu vou ter que fazer a parte da consultoria, vou ter que estar junto, ou eu posso deixar controller lá, ou o controller. Ou eu quero que você me ajude a contratar um controller que cuide disso para mim, eu não quero nem saber. É possível sim que os sócios não estejam diretamente envolvidos, mas eles precisam necessariamente ter noção do que está acontecendo, noção do que é a profissionalização de gestão e trazer esse ânimo, essa cultura, essa vontade para os seus colaboradores. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta nada a gente profissionalizar a gestão se os sócios do escritório não acreditam naquilo. Se os sócios do escritório não estão participando dessa profissionalização. Se a gente chega a um fluxo, por exemplo, de que todos os casos novos devem ser cadastrados, e que é o ideal, né, para você ter controle, só que o sócio não quer passar os casos novos, fica na mesa dele, não faz os cadastros, não gosta de mexer no software. E nem deixa ninguém mexer. Porque assim, não necessariamente o sócio vai fazer determinadas ações. A gente tem como trabalhar caso a caso, porque a controladoria jurídica, por exemplo, não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa que eu vou falar, controladoria jurídica é isso aqui. Aplique no seu escritório. Não, a gente olha como que o escritório trabalha hoje, para ter o mínimo impacto possível, para que a gente consiga realizar procedimentos que façam sentido para o escritório, que não vão atrapalhar o dia a dia deles, muito pelo contrário, vão agilizar e ajudar. Mas é absolutamente imprescindível que todas as pessoas que participam ali daquela gestão, que estejam envolvidas na gestão, tenham um exemplo. Saibam que os sócios realmente estão empenhados nessa profissionalização. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Muito boa noite, Leinha, Pablo. Obrigada pela participação de vocês. Então, eu costumo dizer que a profissionalização de gestão é uma mudança na cultura do escritório. Então, a gente entra num escritório que às vezes não tem um sistema básico de processos. Quando a gente fala em software de gestão, a gente não está falando em gastar milhões de dólares em novas tecnologias. Nós estamos falando em ter um mínimo de organização para os seus processos. Saber o que está acontecendo. Não contar com pastas físicas em cima da mesa. Até porque nem o judiciário usa mais pasta física, né, gente? Então, a gente tem que digitalizar tudo. Mesmo essa digitalização de tudo, ela precisa de uma certa gestão para a gente saber onde procurar, o que procurar. E aí eu tenho alguns escritórios que falam, não, eu não preciso guardar os processos, fazer o download dos processos e colocar na minha nuvem, no meu servidor ou no meu GED. Eu posso usar o do tribunal. Então, eu uso o portal do tribunal. Tá, só que são inúmeros portais dos tribunais. Tem tribunais que têm um portal numa primeira instância e um portal na segunda. Os portais com nomes iguais são diferentes. Na medida que o seu contencioso vai crescendo, como que você vai continuar trabalhando com as agendas dos tribunais, com as intimações de cada tribunal, com a lista de processo de acordo com o que você pesquisa no tribunal? E se vier errado?
Como que você vai conseguir extrair um relatório, avaliar sua carteira, se você tiver que entrar em cada tribunal? E se você esquecer algum? Esses pontos são realmente necessários quando você pensa em gestão. Quando você pensa em ter o mínimo senso do seu negócio. Como você vai conseguir avaliar estrategicamente uma carteira se você tem que pegar um pedacinho em cada portal jurídico? Você nem tem certeza quantos casos você tem ativos. Se o caso for arquivado e você não sabia ainda, aí você não recebe os honorários de êxito, por exemplo, porque você perdeu a hora de olhar, o tribunal já arquivou e você não tem o registro disso em lugar nenhum. E aí alguns me falam, não, Daniele, mas eu tenho Excel com todos os casos. Ah, bacana, já é um começo. Mas o Excel dá pau, as pessoas esquecem de alimentar. Mas, quando a quantidade é pequena, você consegue trabalhar. Eu adoro Excel, só que eu uso ele subsidiariamente ao software de gestão. Outra coisa que às vezes eu escuto, tem problema não, Daniele, porque o cliente tem um sistema. E aí eu uso o sistema do cliente para monitorar os meus processos. E se o cliente mudar de sistema? E se o cliente não tiver um fluxo bacana de entrada e saída de processos, de atribuição de processos, e atribuir a você um processo que é de um outro escritório terceirizado ou vice-versa? Aí você fica sem saber. O seu software de gestão, o seu controle de processo que deve subsidiar o sistema do seu cliente, não o oposto. Beleza? Então, pessoal, eu queria trazer para vocês essas noções, esse conteúdo para que vocês entendessem o que é a gestão. Esse mês a gente está trabalhando isso nas minhas redes, né? O que é a gestão legal, a quem aproveita, quais os benefícios que ela traz ao escritório. Eu falei bastante de consultivo e eu não... de contencioso, e eu não falei de consultivo. E vocês podem pensar que não precisa de gestão legal para o consultivo, o que é absolutamente inverídico. O consultivo precisa ir muito. Desde a organização, para você conseguir fazer uma fila de atendimento ao cliente, não ter um cliente que fique esperando muito e o outro que seja atendido de pronto, quanto para medir o resultado, o atendimento mesmo através do timesheet para poder faturar, para precificar também a sua hora de consultoria. Você precisa organizar a gestão de pessoas, então, para que todo mundo fale a mesma língua para o cliente. Imagina, no direito nada é, né? Tudo pode ser. Então, imagina se você tem 2 advogados prestando consultoria para o mesmo cliente, em vezes alternadas, e eles dão pareceres divergentes. Cada um acha uma melhor saída na situação que viu. Como você vai saber disso? Quando o cliente falar, opa, mas espera aí, e aí, o que eu faço? Fica estranho, né? Agora, se você tem um software organizado, você vai saber o que o outro advogado respondeu, você vai alinhar a estratégia, você vai conseguir destinar casos aos seus advogados corretamente e até mesmo fazer um treinamento sobre novas leis, novas resoluções. O tributário tudo muda toda hora, não é? A gente vai poder verificar onde está a deficiência de cada um dos seus advogados e aplicar treinamentos. E isso é gestão de pessoas. A integração, os treinamentos, é gestão de pessoas. É gestão legal. Bacana, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem entrar aqui ao vivo comigo, basta pedir ali na câmera, pedir para entrar. Você clica nessa câmerazinha que tem do lado e aí pede para fazer uma chamada de vídeo junto. E aí eu vou abrindo para vocês interagirem comigo. Bacana? Enquanto a gente espera ver se alguém quer entrar, alguém quer fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem também podem perguntar nos comentários, tá?
E chamem algum amigo, se quiserem, que pode aproveitar esse conteúdo, compartilhem essa live, para que eu possa atingir cada vez mais pessoas e trazer mais questionamentos e mais dúvidas e mais respostas para vocês. Boa noite, Rodrigo. Então, pessoal, eu tenho aqui essas questões de gestão legal para trazer para vocês. É necessário que todas as pessoas da empresa participem da profissionalização da gestão. Boa noite, Rodrigo. Que vocês consigam, como sócios de escritório, darem um exemplo. Então, se a regra é lançar timesheet, lancem timesheet. Se a regra é não lançar timesheet, é peticionar, fazer mais petições, ou atender o fluxo, alimentar o software de gestão, alimentem também. Se a regra é avisar das reuniões de prospecção para poder medir o desempenho dos advogados prospectores, façam. Não adianta. Aí você pode me falar, mas Daniele, eu como sócio do escritório, eu passo o dia na rua. Eu passo o dia prospectando clientes. Eu não tenho tempo de ficar lançando timesheet. Tudo bem, mas então passe para a sua secretária lançar. Alguém tem que lançar. Se a regra do seu escritório é o timesheet, alguém tem que lançar o seu timesheet. Quanto vale o seu tempo? A não ser que você não ponha essa regra no seu escritório, e aí as consequências vão depender de cada caso, cada tipo de negócio, tudo mais. Tudo bem, gente? Tem aqui algumas pessoas pedindo para entrar. Arthur. Vamos ver se dá certo, se ele consegue entrar. Vamos aguardar. Oi, Daniele, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu estava aqui vendo a sua apresentação e eu tive uma dúvida. Eu falei, deixa eu aproveitar esse espacinho que ela está dando aqui para poder usar um pouco aqui da sua consultoria, se você deixar. É o seguinte, eu estou vendo o que você está falando e eu acredito que assim, é muito válido. Muitas coisas eu já vi em muitos escritórios que eu trabalhei e eu vi acontecer esses problemas. Por isso eu acho muito legal. E parabéns, por isso parabéns, porque você está apresentando as soluções que muitas vezes eu pus a mão na cabeça e fiz assim, nossa, como é que alguém não vem aqui resolver isso? Que bom, que bom que está aproveitando. Mas eu queria saber o seguinte, hoje em dia eu tenho o meu escritório, só que o meu escritório é escritório boutique. São casos pontuais. Só que não é um escritório de contencioso de massa, de grande número de processos. Esse tipo de escritório, ele se enquadra na sua consultoria também? Também, porque na verdade o escritório boutique também precisa de gestão, né? Se você não tiver gestão, como que você vai treinar seus advogados a responderem as causas e parecerem os casos pontuais no mesmo nível que você? Como a gente vai verificar qual o fluxo melhor para que você consiga acompanhar os casos estratégicos? Vamos supor que você, como dono do escritório, não tenha tempo de colocar a mão na massa e atuar em todos os casos. Porque se você estiver fazendo isso, você está deixando de fazer outras coisas, está deixando de prospectar, está deixando a gestão de lado. Então, você não tem condições de colocar a mão em cada processo, mas você vende para o seu cliente essa expertise que você tem. Então, você tem que, de alguma forma, avaliá-los. Ou você pode marcá-los, por exemplo, no software de gestão como estratégicos, os casos mais relevantes para você avaliar. Ou fazer um fluxo de revisão das peças mais pontuais, das peças mais necessárias. Da mesma forma, você vai precisar medir a sua atuação para poder precificar bem os seus honorários. O escritório boutique tem que ganhar bem, você tem que ver direitinho o valor do seu tempo, porque o tipo de solução que você dá é muito específica, a sua expertise é muito específica, tem que ser bem remunerada. Senão seu negócio não vai para frente, Arthur. É verdade, é verdade.
Obrigado pela consulta. Imagina, se tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma outra pergunta? Não tem, era mais essa daí mesmo. Ah, então eu agradeço muito a sua participação. Dá um lugar para outro aqui, poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continua acompanhando a gente. Deixar. Bacana a aparição do Arthur aqui, muito legal. Alguém mais quer participar? Ó, o Rodrigo está falando aqui. Eu passo o dia peticionando, um sócio prospecta e o outro alimenta o sistema. É um fluxo de trabalho, né, Rodrigo? Aí você tem que ver como está funcionando, como está impactando no seu dia. Porque não adianta nada alimentar o sistema se você não tirar dali as informações necessárias para você avaliar estrategicamente o seu negócio, não é verdade? Então, assim, bacana, vocês têm uma divisão de trabalho, então um sócio, pelo que eu estou entendendo, peticiona, enquanto o outro sócio prospecta. Mas a gente tem essa outra questão. Essa divisão está dando certo? Como você pode avaliar estrategicamente seu escritório? Alguém está alimentando o sistema e vocês estão fazendo bom uso desses dados que vocês alimentam? São algumas questões que eu acho que vale a pena você responder. Certo, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida? Quer abrir o vídeo aqui? A gente já está caminhando para o final da nossa live. Nosso tempo está acabando. E agora a minha caixinha aqui travou. Deixa eu ver aqui. Temos aqui a Fernanda pediu para entrar. Olá, boa noite. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Dani? Como é que você tá? Tô ótima, e você? Maravilha, tô curtindo o frio aqui em Curitiba. Ai, aqui em São Paulo também tá frio. Vou te dizer que eu não sei se tá tanto quanto aí, mas olha, o negócio tá difícil. Olha, Ainda nem chegamos em junho. hoje aqui tá puxado. Dani, eu tenho uma super dúvida para tirar com você. A questão de quando eu tô colocando tudo informatizado no sistema, ele não vai burocratizar o meu escritório? Ele não vai deixar alguma coisa mais complexa, mais complicada para os meus colaboradores? Como que eu vou conseguir explicar para os meus colaboradores que você está vindo para ajudar e não que você está vindo trazer mais trabalho? Como eu faço isso? Ah, excelente pergunta, Fê. Na verdade, muita gente acha que profissionalizar a gestão é burocratizar. Ou, as duas coisas que eu mais escuto. Ah, é muito caro para eu engessar o meu escritório. E, na verdade, não é isso, tá? A gente não vai engessar o escritório. É como eu falei antes, a gente entra no escritório, entende a realidade e a realidade como um todo. Como eles costumam trabalhar, o que está funcionando, que tipo de atendimento eles prometem para o cliente, porque tudo isso vai diferenciar os fluxos e procedimentos que a gente tem para colocar. Não adianta nada eu encher o pessoal de formulário, de necessidade de implementação de sistema, de automação, não sei o que, se não é isso que o escritório vai usar. Então, ele não vai burocratizar, desde que feito sob medida para o escritório. É como eu falo, a gestão legal tem que ser sob medida para a sua advocacia, né? Então, é muito bacana essa sua pergunta, nesse sentido de informar todo mundo que cada escritório vai ter uma profissionalização da gestão, tanto na parte de gestão de pessoas, quanto nessa parte de fluxos, procedimentos de trabalho, informatização, e que isso não burocratiza. E como você vai convencer todo mundo a entrar na dança? Mostrando o resultado. É assim que você consegue engajar as pessoas. Então, participe todo mundo do processo.
ouça todas as dúvidas, esclareça todas as dúvidas. Então, assim, a pessoa vai falar, mas para que eu vou preencher o sistema? E você vai explicar, porque quando você tiver que mandar o relatório para o cliente, você vai dar um aperto de botão e ele vai sair. Você não vai ter que fazer mutirão do preenchimento da planilha do cliente. Mutirão do vamos agora responder tal coisa. Então, é muito importante você poder mostrar esse tipo de resultado que você vai ter para engajar a sua equipe. Então, e assim você consegue. Então, assim, Dani, além de eu facilitar o trabalho deles, no final das contas, de relatórios mensais, que são inúmeros, eu ainda vou conseguir dimensionar o trabalho de cada um. É isso? Então, o que acontece? Eu facilito a vida deles e eu ainda consigo até, tipo, fazer uma recompensa, alguma coisa mais legal para cada um que teve um desempenho melhor. Posso agir dessa forma? Pode, porque quando você implementa os fluxos de trabalho corretamente, você não tem mais retrabalho, você não tem mais a perda de casa ali no meio do caminho. E aí, com isso, você consegue ter mais lucro para o seu escritório. Você está deixando de perder tempo, você está deixando de perder honorários, você está deixando de perder. Então, você está ganhando. Então, com essa realidade, você pode pensar numa política de bônus, avaliação de desempenho, até para engajar mais e reter os seus melhores colaboradores. E quando você fala em avaliação de desempenho, sempre pensando na melhoria para aquele colaborador. Então, assim, como você mesmo pode melhorar como profissional, fazendo um plano de desenvolvimento, e aí são N possibilidades. Aí depois, aí eu te contrato e você me explica melhor. Bacana, vamos lá. Dani, obrigada pelo teu tempo e pela tua consultoria aí. Vou deixar os demais participarem. Um beijo para todos. Obrigada, Fer. Tchau. Bom, tem aqui o Rodrigo falando, enquanto a Fer consegue sair ali, tem aqui o Rodrigo falando. A precificação é difícil. Realmente, Rodrigo, a precificação sempre é difícil. É uma grande dor de muitos escritórios. Não está conseguindo sair, Fer? Agora conseguiu. A precificação é uma grande dor dos escritórios. Mas quando você tem a gestão, você consegue começar a mensurar aonde você gasta tempo. Então, quanto está valendo o seu tempo? Então, quanto você gasta para cuidar de um processo, ou para responder uma consultoria, ou para fazer um contrato? Quanto tempo você gasta? Qual é o custo da sua estrutura para esse atendimento? Então, você falou que é você e o seu sócio que trabalham. Então, é uma estrutura para dois. Eu não sei se vocês têm escritório ou se vocês trabalham em home office, mas tem os gastos de energia, telefone, internet, tudo isso tem que ser levado em consideração para poder precificar bem o seu trabalho. Além da sua expertise, os cursos que você faz, tudo isso está sendo utilizado para melhorar o atendimento ao seu cliente. Então, tem que ser levado em consideração. Certo? Imagina, Fê. Sem problema nenhum. Bom, a gente já está caminhando para o final. Vocês têm alguma outra dúvida que eu possa responder? Querem perguntar mais alguma coisa, passar alguma coisa? Essa live vai ficar gravada. Se alguém quiser entrar, acho que ainda dá tempo de atender uma pessoa. Se alguém quiser, é só pedir ali na câmera para participar da chamada. E aí a gente vai caminhando para o final. Então, só recapitulando, a gestão legal, ela é a administração mesmo do seu negócio, do seu escritório como negócio. Com ela, você consegue atuar nos fluxos e procedimentos de trabalho para evitar retrabalho, para evitar perda de tempo, para evitar ausência de reembolso, para evitar ausência de faturamento. Muitos escritórios perdem muito dinheiro de honorários porque esquecem de cobrar os seus clientes. Acreditem se quiser. A gente pensa, é difícil achar cliente. O marketing também, que eu esqueci de mencionar. É difícil achar cliente, é difícil conseguir novos negócios, mas aí você vê que o maior problema é que o escritório
sequer fatura os contratos que fechou. Vê se pode. Tem Carolina está com 2 dúvidas. Como crescer nessa área de controladoria e gestão legal? Ah, bacana. A sua dúvida é mais com relação à sua colocação, né, Carolina? Como controller jurídico. É isso que eu entendi? Então, como crescer profissionalmente nessa área? Bom, o controller jurídico, na verdade, é a melhor forma de atuar, é o maior cargo dentro da controladoria jurídica, né? E ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio, ele precisa ter muito aperfeiçoamento nessa área de gestão, de fluxos, de procedimentos, gestão de processos. É muito interessante. Ele tem que ter uma formação jurídica, ele tem que ser advogado. Já vi casos onde o controller não era advogado, era ou bacharel, ou não tinha formação em direito, mas tinha muito tempo de vivência jurídica ali por osmose, né? Por absorção, porque atuava em escritório de advocacia desde sempre. Mas eu costumo sempre indicar que seja advogado para que você tenha um entendimento básico de como funciona um processo, até para poder ter essa visão sistêmica do negócio e do processo, ou da consulta, ou de um contrato, para que você possa aplicar as melhores formas de trabalho. Se o controller não tem uma noção jurídica, fica difícil entender como atuar de uma forma mais assertiva junto aos advogados. Vai ficando mais difícil isso. E a outra sua dúvida, qual que era? Como criar um manual que não seja cansativo? Ah, tem várias formas, Carolina. O manual, ele não é como um romance de cabeceira, que você vai guardar ali na cabeceira da sua cama para ler todos os dias. O manual, ele serve para consulta. Então, aí você pode usar Visual Law, você pode usar vídeos, você pode usar a escrita, você pode usar imagens do sistema, por exemplo. Enfim, tem 1 milhão de formas de você fazer um manual que não seja cansativo. E tenha em mente que não é leitura de cabeceira, não é para você chegar para uma pessoa que vai entrar no seu escritório e falar, ó, leia o manual e aí você está treinado. Não é para isso que ele serve para solucionar dúvidas. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido para você. Olá, Marcela, tudo bem? Minha amiga. Ainda bem que você conseguiu entrar. A gente está terminando, mas se alguém mais quiser entrar, fazer uma última colocação, aí a gente encerra nosso bate-papo. De nada, Carolina. Espero que eu tenha solucionado suas dúvidas. Alguém mais? Alguma outra dúvida ou colocação? Essa live vai ficar gravada, só que quem não participou não conseguiu entrar ao vivo. Mas vai ficar gravada e eu vou fazer mais lives no decorrer dos próximos dias aí, dos próximos meses, trazendo sobre gestão legal, trazendo essas novas formas de trabalho e tudo mais. De nada, Estela. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento com vocês e aprendo muito com vocês também. As suas dúvidas sempre trazem insights poderosos e bacanas pra gente. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês quiserem, obrigada, Leia. Se vocês quiserem, depois vejam nossos vídeos, que a gente tem feito bastante conteúdo. Tem no YouTube, tem no IGTV. E continuem acompanhando o nosso canal, tá bom? Que a gente vai sempre procurar fazer esse bate-papo com vocês. Obrigada, gente, pela audiência. Grande beijo para todo mundo. Obrigada, Tati. Tchau, tchau.